Vamos dar início a este culto que só ao Senhor é devido. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, seja sempre o teu nome, Pai. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, com esta finalidade, amém, de engrandecer o teu nome, de exaltar o teu nome, amém, de adorar, Senhor. Viemos aqui para isso. Sabemos que o Senhor vai nos dar bênçãos, porque acontece com aqueles que te adoram, mas nós vamos aqui especialmente para te adorar, Senhor. Amém. Que esse culto, Pai, o Senhor possa receber, mesmo sendo simples, humilde, o Senhor possa se dignar a receber esse culto oferecido do fundo do nosso coração. Amém. Muito obrigado por esse momento ímpar de estar aqui na tua casa. Amém. Muito nos alegra, Senhor, o coração. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito, pelo sobrenatural das nossas vidas. Amém. Tudo vem de ti, Pai. E nós fazemos aquilo que ao homem é possível. Aquilo que nós não temos condições, nós levantamos a mão para ti, clamamos, e o Senhor sempre nos atende, Pai. O Senhor nos atende porque nós te adoramos, amém, em espírito e em verdade. Muito obrigado por esse culto, Pai. Nós pedimos para que ele seja aceitável a ti, a unção do teu Espírito Santo. Nós necessitamos do teu Espírito para que tudo que a gente faça aqui receba a tua aprovação. Amém. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Mas seja. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Salmo 100. Este salmo, alguns conhecem de cor, principalmente aqueles que participam de louvor, né? Conhecem de cor o Salmo 100. Ele não é muito comprido, mas é um salmo de ação de graças. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, entrai, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade, a tua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Amém. Como é gostoso esse salmo, né? Salmo alegre, salmo. Olha, é bem isso. A gente ainda falava hoje, no momento do almoço, né? Sobre adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor. Vir aqui para adorar. A gente vem com alegria. E essa alegria de vir na casa do Senhor é que nos move. A gente precisa sentir alegria para vir na casa do Senhor. Ela impulsiona a gente. A gente vem não com o peso de ter que vir. Vem porque o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória, né? Celebrai com júbilo, com alegria, celebrai ao Senhor, entrai pelas suas portas com alegria, né? E eu fico feliz de ver o povo chegando, entrando pelas suas portas, tudo assim, sabendo que vai adorar a Deus e que o Senhor vai atender às necessidades do coração, porque você é uma adoradora, você é um adorador do Senhor, e o Senhor sabe disso.
então Ele vai atender os anseios do seu coração. Vamos com alegria cantar o hino de número 130 do Inário Evangélico. 130. Os hinos a gente canta na capela e os louvores acompanhados. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecemos ao Senhor pela saúde que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Muito obrigado pela nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, continua nos abençoando. Continua, Senhor, nos ajudando a seguir os seus passos. Senhor, nós sabemos o quanto é difícil, meu Pai. Por isso nós pedimos muito a sua ajuda, Senhor, Pai, que no dia a dia nós possamos ser, Senhor, luz, Senhor, em todos os caminhos que nós formos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos com alegria ter o nosso momento de confissão de pecados, abrindo a nossa Bíblia.
no livro, tem em 2 lugares, tem onde em Mateus 12, Mateus 12, em Isaías também tem, mas vamos ver em Mateus, que é mais fácil. Mateus 12, 17 a 20. Mateus 12, 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não discutirá, não clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é uma palavra de Deus para nós, que em vários momentos da vida a gente é a cana quebrada, o pavio que está já para se apagar. Em vários momentos a gente, na nossa humanidade, aleluia, vamos chegando. Ali a mamãe Jandira e a Vilma, glória a Deus. Obrigado, irmã Jandira, por adentrar a casa do Pai aqui pela primeira vez para assistir o culto. Deus seja louvado por essa vida. Então nós lemos em Mateus 12 sobre a cana quebrada, que a palavra diz: este é o meu servo, é o próprio Jesus. E nós, muitas vezes, nós somos essa cana quebrada, nós somos essa cana trilhada em algumas escritas, esse pavio que está se apagando, mas Jesus não vai deixar apagar. Jesus não vai, aquela cana que está no meio do caminho, que forma o trilho, que é para as pessoas passar, onde passam os animais, as carroças, o carro, onde passa a gente, essa cana que não serve para nada, essa cana que está ali marginalizada, à margem, e às vezes a gente fica assim, frágil, pela nossa vida, mas nos momentos de fragilidade, agora Deus quer falar com você nesse momento de confissão de pecados, para te dar força, para te revigorar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas, né? Então Ele está aqui nesse momento, e nós vamos ter uns momentos de oração silenciosa para pedir ao Senhor esse vigor, que o servo não vai pisar nesse que está fraco, não vai deixar o pavio seu apagar, ele vai te fortalecer. Vamos ter uns momentos de oração silenciosa e depois o irmão Wellington ora por nós, tá? Quebra o silêncio. Senhor, meu Deus, aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor, vamos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, pelos nossos erros, Senhor, nossas falhas, nossas dívidas, Senhor. Amém. Senhor, nos lava, Senhor, ficaremos limpos, Senhor, nos cura, Senhor, ficaremos sarados, Pai. Só tu podes, Senhor, nos curar, Senhor, nos proteger, Senhor, nos guiar, Senhor. Amém. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Joga, Senhor, no mar do esquecimento nossos pais, nossos erros, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que possamos ficar limpos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor por mais um hino final, o
o hino de número 81. Ele estende a mão dele para nós. Hino 81. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo para o teu voz e teu eterno amor. Amém. Amém. Fica com uma palavra de perdão no próprio livro lá de Isaías 40, versículo 31, que diz: os que esperam no Senhor voarão como águias. Fica com esse versículo. Renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. E sinta-se renovado e renovada. Você que podia sentir como uma cana trilhada, como um pavio que estava fumegando, pronto a apagar, Deus está aí para te acender a sua chama. Amém. Com alegria, quem trouxe a sua oferta, esse é o momento, tá? Quem não trouxe, não está prevenido, fica tranquilo. E nós vamos ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É um versículo muito conhecido, próprio deste momento. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Amém. Então nós vamos cantar o hino 156, enquanto você traz a sua oferta. Hino 156. Hino de número 156, brilhando por meu Jesus. Vejo no céu esplendente do sol
Senhor, na tua presença, para te agradecer pela sua oferta. Que você pode lembrar. Senhor Jesus, cuida de todo mundo que pode estar aqui. Cuida de quem também não pode vir. Cuida de cada vida aqui, cada família que vem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo que é teu, tu damos. Amém. Obrigado, Senhor. Agora vamos continuar o momento de louvor, né? E se abre com oração. Amém. Louvor. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos mais um dia na tua casa, Pai. Aleluia. Esse lugar não é outro, senão a tua casa. O Senhor diz na sua palavra: minha Amém. casa será chamada casa de oração, Amém. onde os teus servos vêm unidos te louvar, te adorar, aprender mais e mais a sua palavra. Amém. Para que possamos, meu Pai, querido, iniciar uma semana, meu Pai, abençoados, repletos, cheios do teu Espírito Santo Aleluia. e do conhecimento da sua palavra. Glória a Deus. Recebe nesta noite, meu Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos neste grupo, meu Pai querido, que o Senhor separou, meu Pai, para estarmos aqui juntos, unidos, para louvar e exaltar o teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai começar o louvor, apresentar o Silvio. O Silvio é da igreja central, né? E não é o Silvio que toca o trompete, né? É trompete, é outro Silvio. Esse Silvio tem menos tempo, tem 3 anos, né? Obrigado por estar aqui conosco, tá? Sinta-se abraçado pela igreja e principalmente pelo Senhor da igreja. Você entendeu? Pega aqui, ó. Silvio, Roberto. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, boa noite, a paz. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar com o júbilo ao Senhor. Pedir para o pastor abrir aí o computador. Vamos colocar de pé, irmãos? Amém? Vai estar a letra ali no computador. Vamos adorar o Senhor com alegria. Amém? A gente está muito quietinho hoje, né? Vamos alegrar um pouco aí em nome de Jesus. Amém? Porque a Bíblia fala que na presença do Senhor, até a tristeza ela vem, né, a saltar de alegria em nome de Jesus. Amém? Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos com palmas bem alegres em nome de Jesus. Senhor é bom e eterno a sua
Essa próxima canção está na folhinha aí na cadeira de vocês, amém? Mas acredito que todos conheçam. Aleluia. Nós vamos louvar aquele que é único, amém? De merecer todo louvor, toda adoração nesta noite. Nossa gratidão também, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez com as nossas palmas, amém? Não é para nós, não é para Ele, amém?
a mergulharmos, amém? Amém. No oceano do Espírito. Louvado seja. Aleluia. Muitos querem ficar no rasinho, né? Ficar no rasinho ali. Mas nós não, nós queremos mergulhar na presença do Senhor, amém? Para sair daqui nesta noite, cheios da presença do Senhor, amém? Curados, libertos, salvos, felizes, alegres na presença de Deus, amém? Não estou falando que você não vai ter problema não, amém? Problema nós vamos ter sempre, mas a diferença é que nós não passamos pelos problemas sozinhos. Jesus passa conosco e nos dá vitória, amém? Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus.
Pode se sentar um grupo de louvor, amém? Só o Calebinho. Ah, Calebinho não. Calebinho também. Senta. Quero convidar nosso querido irmão Wellington para louvar comigo, amém? Vou fazer Não, é porque isso aqui eles não conhecem. Vou fazer um solinho com o meu amigo, meu irmão Wellington. Amém. Legal. Eu posso, só antes que eu vou para a Hilda orar? Amém. Glória a Deus. Ora, pede a bênção da Hilda sobre o louvor, tá? Pede a bênção de Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, te bendizer o teu nome, Senhor, e te pedir, Senhor Jesus, a tua bênção sobre esse louvor, Senhor, que esse louvor suba com um aroma agradável nas tuas narinas, Senhor, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu escolhi esse cântico para a gente cantar antes de ouvir a palavra, porque ele fala assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Se você não conhecer, ou se você conhecer, você cantar junto, mas se você não conhecer, fecha seus olhos. Enquanto a gente estiver louvando, vai pedindo para o Senhor, Senhor, eu vim hoje na tua casa, fala comigo. Amém. Fala comigo através da sua palavra, amém? Porque não só de pão, só de comida a gente vai viver, mas a nossa alma necessita de um pão, que é um pão espiritual, que é dado somente através da sua palavra, amém? Vamos pedir para Deus usar o seu servo, para ministrar a palavra no nosso coração, para que ele venha falar não aquilo que a gente veio nesta noite, que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, amém? Em nome de Jesus. Então vai fazer esse louvor, meu querido irmão Wellington, né? Glória a Deus. Amém.
Amém. Pedir a bênção sobre a palavra que Deus vai mandar, abençoar. Senhor nosso Deus, que maravilha, meu Pai, estar na Tua presença, te louvando, Pai, com esses hinos maravilhosos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por Senhor consentir que a gente possa estar na Tua presença, Pai, neste momento. E agora, Pai, a Tua palavra, Senhor. Manda, Senhor, o que nós precisamos ouvir, Pai. Aleluia. Não o que nós, igual a irmãzinha falou, o que a gente quer ouvir, mas o que o Senhor tem para nos dizer. Nós estamos com os corações abertos. Muito obrigado. Abençoa esse teu filho, Pai. Amém. Esse teu anjo que o Senhor manda para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja. Louvado seja Deus. Amém. Mesmo com umas faltas, a igreja está, né? Faltou 5 aí, né? Pelo menos. Mas a igreja está linda. Glória a Deus. Isso alegra o meu coração. Imagina o coração de Deus, né? Imagina o coração de Deus como que está. Vamos abrir a palavra de Deus no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Olha, quando eu li esse texto, eu pedi muito ao Senhor. Pedi muito ao Senhor, porque é um texto difícil, sabe? Sobre a semeador que só semear. E a gente sempre quer fazer aquele sermão bonito e olhar e falar, o que eu vou falar aqui, Senhor? Se não for o Senhor, e ele falou, vai ser eu. Então eu estou sossegado. Então pode falar, vem e fala, né? Marcos 4, de 3 a 9, e depois de 14 a 20. Diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 14 a 20 agora. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás que tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo, com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporários, depois, sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições por outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem,
e dão fruto, uns 30, e outros 60, e outros 100. Amém. Louvado seja Deus pela sua poderosa palavra. Amadas e amados, muito tempo eu andei aqui falando, às vezes, amadas. Depois comecei o Hélio ali, já falava amadas e amados. Hoje eu já posso falar amadas e amados, né? Tem ambos e vários, né? Eu sou apaixonado por essa parábola. Eu não tinha, assim, eu falei, o que eu vou tirar, né? Tirar a água da pedra é só Moisés, eu não, né? O que eu vou tirar daí? O Senhor falou, eu vou tirar para você, vai lá, né? E eu sou apaixonado, eu sinto um faniquito com essa palavra, gosto dela, sabe? Que fala a respeito da palavra e ao mesmo tempo fala a respeito de pessoas, né? É muito profunda a reflexão. E aqui Jesus vai mencionar 4 tipos de pessoas que existem dentro da igreja. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra, mas que esta palavra, ela não surte o mesmo efeito na vida de todos. Por isso que você vê pessoas que são transformadas e você vê pessoas que não são transformadas. Porque a palavra não surte. Pessoas que, mesmo ouvindo, não são transformadas e outras são. Quando nós olhamos para esta parábola, nós precisamos olhar para nós e ver qual tipo de pessoa que nós somos. Se a palavra de Deus nasceu em nossas vidas, em nossos corações. E Jesus, ele começa a ensinar seus discípulos e toda a multidão está ali. E ele diz, olha, o semeador saiu a semear a sua semente. E para que aquelas pessoas pudessem entender, refletir a respeito do plantio, a respeito da semente, a respeito de nascer ou não nascer. E Jesus começa dizendo que o semeador saiu a semear. E quando este semeador está semeando, estas sementes caem em diversos tipos de solos. E a primeira semente, diz, caiu à beira do caminho. Então, algumas dessas sementes caíram na beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram as sementes, de tal forma que elas não puderam nascer. Elas não tiveram tempo sequer de entrar na terra. Elas não tiveram tempo sequer de germinar. Não alcançou a terra, não alcançou o coração. Nós precisamos entender este princípio. Aí Jesus vai dizer a respeito de outra semente. Ele diz, olha, a segunda semente, a segunda caiu entre as pedras. Caiu sobre as pedras e essas pedras tinham pouca terra. Por cima das pedras tinha um pouquinho só de terra. E de forma que a semente não pôde criar raízes, porque não tinha terra profunda. E se tornou inviável, impossível que estas sementes criassem raízes e pudessem germinar em cima das pedras. Aí, no entanto, amados, Jesus continua dizendo que a semente caiu sobre as pedras e também não nasceu, não teve como nascer. E no versículo 6, ele diz que o sol queimou porque não tinha raízes e secou. E Jesus vai ainda dizer que a terceira semente, ele fala, caiu entre espinhos a terceira. E aqui é interessante notar que mesmo estas que nasceram entre espinhos, elas cresceram, nasceram e cresceram, mas foram sufocadas pelo espinho. Vieram a óbito também estas sementes. Mas ele diz também que outra semente, a quarta semente, caiu em boa terra, e estas sementes
Uma produziu 30, diz a palavra, outra 60 e outra 100. E quando os discípulos se depararam com esta parábola de Jesus, eles se perguntam, o que Jesus quer dizer com isto? Então, em particular, eles dizem, Senhor, nós não entendemos. E aí, lá no versículo 14, Jesus começa a explicar, que eu li a segunda parte, a parábola, descreve para nós, exemplifica 4 tipos de pessoas. Então, talvez eu seja uma pessoa cuja semente não nasceu em mim. Eu posso ser essa pessoa. E Jesus vai dizer, olha, a semente é a palavra. A semente é a palavra. Quando o semeador está semeando, ele está semeando a palavra. E escute isso, amados. Eu, nesta noite, por exemplo, eu estou sendo um semeador. Eu estou semeando no teu coração esta semente chamada Palavra de Deus. Mas o fato de eu semear esta semente não significa que ela vai nascer no teu coração. Porque isso depende de qual solo você está sendo para a palavra. De como você está recebendo esta palavra. Se você está receptível a esta palavra. Se o teu coração não está endurecido pelo engano deste mundo. Porque um coração duro é como pedra, que a palavra não nasce. De tal forma que nós podemos dizer que a semente é excelente. Esta semente é excelente. Mas talvez a terra não esteja boa. A semente é de uma perfeita qualidade, porque nós poderíamos passar a noite toda aqui com Deus me falando, eu passando a respeito do poder dessa semente. Eu poderia ficar aqui um tempão ouvindo Deus me falar e te dizendo do poder dessa semente. Pena que o culto é curto e nós não temos tempo para declarar o efeito da semente no coração do homem. Eu não vou ter tempo para falar o efeito. Fez efeito no meu coração. Eu recebi para produzir de 30, de 60 e de 100. Mas eu queria ter tempo para explicar como que faz isso. O poder dessa palavra, como diz o grande apóstolo Paulo, o gigante Paulo, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo, eu não me envergonho da palavra, porque ela é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. De tal forma que nós podemos dizer que esta semente, uma vez que nasce no nosso coração, aí está, nós somos transformados. Há um poder de transformação que ela germina do lado de dentro e ela transforma de dentro para fora. Ela germina dentro do nosso coração e de lá ela transforma a gente para fora. À medida que essa palavra, à medida que essa semente vai nascendo na minha vida, eu vou sendo transformado. Eu estou sendo cada vez mais transformado. Eu estou cada vez mais sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Cada vez mais parecido com Jesus. É porque a semente nasceu dentro do meu coração. E eu vou sendo transformado de dentro para fora. Porque esta semente não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. Veja só o jogo aí. E a verdade é que quando você ouve, você está ouvindo eu falando daqui de fora. A palavra está saindo de fora. E quando ela entra dentro de você, ela começa a gerar a mudança de dentro para fora. Esse é o poder da palavra. E eu preciso ser uma terra fértil. Você precisa ser uma terra fértil.
E esta, mais uma vez, é a semente. Esta aqui. Mas Jesus, ele vai agora falar a respeito da primeira pessoa, lá na frente. Ele fala, que tipo de pessoa? E ele diz, olha, os que estão junto do caminho, na beira do caminho, são aqueles em quem pega a palavra e a palavra é semeada. Mas eles, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos corações dele. O que Jesus está dizendo? Que à medida que muitos que ouvem esta palavra, tão logo ela é lançada, o inimigo já arrebata esta palavra, para que esta palavra não chegue nos corações. E por isso é que nós precisamos aprender o princípio, à medida que o pregador estiver pregando a palavra, não converse. Procure não ir no banheiro. Fique atento. Coloque os olhos no pregador. Coloque os teus ouvidos. Procure estar sempre atento ao que for ministrado, porque por parte do Espírito está sendo ministrado, e que você venha a ser terra fértil para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dentro do templo, mas o celular está na mão, mandando o WhatsApp. É o inimigo tentando roubar, ou já roubando, melhor dizendo, a palavra do coração. E é por isso que você muitas vezes vê pessoas que ainda não foram transformadas. Continuam nas mesmas mazelas, nos mesmos erros, porque a palavra não nasceu no coração. Continuam sem Deus, sem vida, continuam mortos. Porque antes mesmo da palavra nascer, o inimigo já tira. O inimigo ainda diz assim, eu vou tirar, vou roubar, para que esta pessoa não seja transformada pelo poder desta palavra. O inimigo é sujo. Amadas e amados, isso aqui é um momento espiritual que nós estamos agora. À medida que eu estou trazendo esta palavra, está acontecendo uma grande guerra, uma grande batalha espiritual para que esta palavra não chegue no seu coração. Eu estou aqui falando, mas a batalha está existindo. O inimigo está sempre dando ordens. Olha, não deixa o fulano receber esta palavra, pega logo essa palavra, não deixa, arruma um jeito. E aí eu vou entrar na segunda pessoa. O segundo tipo de pessoa, versículo 16, Jesus diz, da mesma forma, os que recebem esta semente sobre pedregais, são os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz, versículo 16, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são de pouco tempo, e depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São aqueles que recebem a palavra de imediato e dizem assim, nossa, quase dá um Nossa Senhora, né? Nossa, que palavra maravilhosa, eu vou mudar, eu vou ser transformado, né? A pessoa fica acesa, mas vou mudar. Mas nos primeiros sinais de problemas, a gente desiste, as pessoas desistem. Não quero mais, estou desanimado. Qual a razão do desânimo? Os problemas, as lutas. Vem lutas. Não é isso que Jesus está dizendo? Então, estas dificuldades, está escrito na palavra, não permitem que a palavra venha nascer no coração da pessoa, porque ela desanimou. Ela recebeu a palavra, ficou animada na hora, mas depois vinham os problemas, ela já começa a desanimar.
E esse tipo de pessoa recebe com tanta facilidade, e com a mesma facilidade que recebe, deixa a palavra ir embora. Ela desiste por causa dos problemas. Eu, falando de mim, os problemas existem para mim também. Mas eu decido se eu vou vencer ou se os problemas vão me vencer. Não são os problemas que vão apagar a palavra de Deus no meu coração. Eu que decido isso. As pessoas não aguentam pressão. E a primeira coisa que vem à mente é abandonar o Evangelho. Não, eu ouvi aquela palavra, mas eu estou com tanto problema na minha casa, eu estou com tanto problema na minha vida, eu vou desistir. Eu estou desanimado. Olha, eu encontro muitas pessoas que chegam para mim, aí na rua, às vezes visitando, pastor, eu estou desanimado. Estou frio. O que você precisa é que esta palavra venha nascer no seu coração. E aí você não vai desanimar mais nunca. Se a palavra nasce no seu coração, você não desanima mais nunca. Ela emana poder em você, a palavra. Amados, nós não podemos desanimar por nada. Por nada. E eu digo isso como quem vive e não como quem prega. Não podemos desanimar. Eu vivo animado. Eu não prego isso, eu vivo isso. Porque se você acha que o pastor não tem problema, está muito enganado. Tem bastante. Agora eu tenho menos mais das minhas filhas, né? Na semana passada, a Morgana ficou com trombose nas 2 pernas durante 2 semanas e até pulmonar também. E eu passei no hospital, fiquei com ela. E a gente não fala porque você também tem suas dificuldades, mas Deus, eu estava tranquilo porque Deus tem um propósito para tudo isso. Né? A gente confia no Senhor. Agora não tem problema mais. Depois que você entra nos trilhos com Deus, os problemas são os outros, você assume, você pega. Porque Deus vai fazendo você a prosperidade. A grande prosperidade é Deus abrir os caminhos para você. Essa é a prosperidade, não é isso. É Deus abrindo o caminho para você prosseguir. E eu sou próspero. Deus só vai, as dificuldades aparecem, Deus vai abrir. Por aqui, por aqui, meu filho amado, vai por aqui. Olha, a gente tem diversos desafios, necessidades eu tenho, sonhos com esta igreja. Eu sonho, mais 1, 2, 3 anos que eu estive aqui, vamos ser igreja, 47 anos vai fazer, igreja agora, né? 45 anos que vem, depois 46, vamos ser igreja, sonhos, vamos ter um banheiro aqui, para quando tiver 100 pessoas aqui, as idosas vão ter que descer toda essa rampa para ir lá, né? São sonhos que o pastor tem, sabe? Sonho mesmo, eu sonho grande, porque o meu Deus é grande, e eu sonho grande. Aí o terceiro tipo de pessoa, Jesus vai dizer, e outros que são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas, as ambições e outras coisas, outras coisas é grande, viu? E outras coisas, hoje tinha gente que ia vir aqui, que passou às 5 para 6 na porta, já estou indo ali, já vem. Que veio, pergunta para mim se veio. Passou aí na porta 5 para 6, e eu falei, aqui, aí. Falou que havia, eu falei, daqui a pouco eu estou aí. Outras coisas. Né? Aí, entrando a palavra, sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Não tem frutos. Preste bem atenção nessa terceira pessoa. Jesus está dizendo que o terceiro tipo
pessoa é aquela que ouve a palavra, recebe a palavra nasce no coração. Perceba que a palavra nasce no coração, só que ela ficou infrutífera, porque o que ganha o fruto nosso é nosso testemunho, é a palavra entrar, ficar viva aqui dentro, a tua palavra escondida para não pecar contra ti, dar frutos. O nosso fruto é o nosso caminhar, a nossa pregação. Nós somos uma Bíblia que o povo todo está querendo ler. Essa pessoa não produziu fruto, ela não gerou transformação. Mas por que, pastor, que não gerou? Que tipo de pessoa é essa? É o tipo de pessoa que ouviu a palavra, recebeu a palavra, nasceu a palavra no coração, mas o coração dessa pessoa se encantou com as coisas do mundo. Ela misturou, os olhos dela começou a brilhar pela riqueza, começou a brilhar pelas outras coisas, com os enganos. Ou seja, o coração dela entrou outras coisas, outros elementos. Primeiro, nasceu a palavra e ela começa a caminhar, começa a andar. E aí depois entra o dinheiro. Eu não estou dizendo que é errado ter dinheiro, de jeito nenhum. Jesus está dizendo que entrou o engano das riquezas. O engano eu não vou juntar na minha cabeça sentimentos, eu não junto nem dinheiro, quanto mais sentimentos ruins, né? E a pessoa está dizendo aqui, a Bíblia, que entrou ambição. Não pode deixar entrar ambição, deixar outros desejos, outros chamados, pessoas que se dizem amigos, que acabam te tirando da igreja. Outros elementos, outros sentimentos entraram no coração e sufocou a palavra, de sorte que a palavra que nasceu no coração tornou aquela pessoa infrutífera, não dá frutos, porque fala uma coisa e vive outra, caráter duvidoso. E você vê muitas pessoas que misturaram, não souberam fazer distinção entre o que é que Deus quer, o que é de Deus e o que não é. A pessoa não soube discernir isso. Se misturou a palavra de Deus com as coisas do mundo. E tem igrejas que estão cada vez trazendo mais coisas do mundo para dentro. Nós não podemos misturar a palavra de Deus com sentimentos que vencem, norteiam o nosso coração para as coisas do mundo. É por isso que nós vemos tantas pessoas que não são transformadas, por essa mistura. Deixa-me dizer algo. Se a igreja hoje, essa igreja de Cristo, a nossa é a igreja de Cristo também, fosse de pessoas cuja palavra verdadeiramente tivesse nascido no coração, nós teríamos um mundo totalmente diferente, totalmente. Mas nós não temos vivido a palavra, precisamos viver. A palavra precisa ser vivida, a palavra precisa estar dentro de você e não do lado de fora. E ela precisa ser enxertada. Eu gosto dessa palavra, porque quando eu já queria pé de cacto, com um enxerto de uma violeta, fica bonito, né? Não sei se vocês já viram pé de cacto e enxertam uma violeta. Eu já vi muitos disso. E a palavra precisa ser enxertada, nascida no nosso coração. E eu só sou uma pessoa nova, e você só é uma pessoa nova a partir do momento que a palavra de Deus nasce no seu coração, nasce dentro de você. Se essa palavra não nascer dentro de mim, eu continuo sendo o mesmo lixo. Se essa palavra não nascer dentro de mim, eu continuo sendo o mesmo inválido. Se esta palavra não nascer dentro de mim, eu continuo sendo o mesmo imundo, sem valor,
Eu continuo sendo o mesmo perdido se a palavra não nascer dentro de mim. Eu continuo sendo o mesmo fofoqueiro, o mesmo sem vida, se a palavra não nasce dentro de mim. Mas Jesus fala acerca de um quarto tipo. Isso eu gosto de falar. Um quarto tipo de pessoa, e diz que é aquela semente que caiu em boa terra. Sabe quem são esses, amadas irmãos? Esses são aqueles que ouvem a palavra, e está escrito lá, e a recebem. Recebe. São aqueles que dizem, eu recebo. Eu gosto da irmã Raquel, eu vou lá, antes de sair, eu sempre peço a bênção para ela. Depois que eu já fiz o culto, já desliguei o vídeo, aí eu vou, aí o Elias vai fazer um cafezinho para mim, italiano, aí eu fico esperando, então eu fico com ela lá. Aí eles trazem o café, eu passo no nariz dela para sentir o cheirinho. Esse foi o Lia que fez. O Lia é muito bonzinho. Aí eu falo assim, agora eu vou embora. A senhora vai me abençoar? Eu grito na vida dela, vou te abençoar. Aí ela me abençoa, Senhor te guarde, e tal. Aí eu falo, eu recebo. Eu grito na vida, eu recebo a bênção. Essa quarta pessoa são aquelas que recebem. São aquelas que dizem, eu quero viver algo novo. Isso que eu falei para o Senhor quando eu recebi. Eu falei, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero viver para Jesus. A quarta pessoa diz, eu não quero mais ser religioso. Eu não quero mais ser uma religiosa. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero ser uma pessoa. Eu quero estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu quero ser um servo verdadeiro, genuíno, autêntico e referência para as pessoas. Como eu gostei quando uma pessoa lá vindo dessa Sapopemba, um empresário, falou, você é uma referência de crente para mim. E ele não era crente. Você é referência. Isso me encheu de alegria. Que bom a gente poder ser referência para as pessoas. A quarta pessoa são aquelas que o coração dele é preenchido pela palavra. Eu falo isso com alegria, meu coração está cheio desta palavra, eu quero que o seu também fique cheio desta palavra. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Olha, e quando esta palavra nasce em nós, Jesus está dizendo que somos aqueles que recebem a palavra e dão frutos. Uns dão mais, outros dão menos. Mas eu pergunto, quais são os frutos que têm nascido de você, pela sua vida? Quais são os frutos que têm nascido pela minha vida? Quando Deus olha para mim e para você, Ele procura frutos. Lembra da árvore que Jesus foi procurar frutos? Quando Jesus olha para nós, Ele procura frutos. Frutos, esses são derivados desta palavra que nasceu dentro de nós. Eu só posso produzir frutos quando a palavra nasce dentro de mim. Você só pode produzir frutos a partir do momento que a palavra nascer no seu coração. A partir daí você produz frutos. Se essa palavra não nasce na minha vida, eu continuo infrutífero. Entrando para o fechamento desta meditação, eu falei que o culto é curto, né? O culto é curto, é bom, né? Mas quando essa palavra nasce, ela produz vida em nós. Vida. Não sei se vocês perceberam, eu sou uma pessoa cheia de vida, com tantas dificuldades, mas eu sou cheio de vida. Cheio de vida. Porque eu amo a Cristo e a palavra entra aqui. Quando ela nasce, ela produz Jesus dentro de nós. Quando ela nasce, muda o nosso interior e também muda o nosso exterior.
Muda o interior e muda o exterior. O seu semblante já não fica mais triste. Já viu alguém vai olhar para você? Eu acho que você já ouviu isso. Pessoa que é tudo cristão, crente, firme, né? A pessoa fala para você, você brilha, hein? Você está brilhando, hein? Né, Caleb? Você brilha, hein? Você é diferente. Nós somos diferentes. Porque nós parecemos com Deus. Parecemos com Jesus. Porque dentro de você a palavra nasceu. E esta palavra tem poder. Esta semente, ela é poderosa. Esta semente aqui, ela é poderosa. Mas o seu poder, a sua plenitude, está quando ela nasce dentro de você. Quando ela nasce dentro de nós. Quando ela nasce dentro dos nossos corações, nós somos transformados, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. Nós vamos sentindo Jesus dentro de nós. Olha que gostoso. Sejamos terra fértil. Sejamos a boa terra para a palavra. Amém. Se esta palavra nascer na sua vida, você nunca mais será o mesmo e a mesma. Eu nunca mais fui o mesmo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, no caminho para o alvo da soberana vocação. Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha, permita que esta palavra venha nascer dentro de ti. Permita que ela venha nascer dentro de você. Porque quando essa palavra nasce, sabe quem que morre? Sabe quem? Não precisa responder tudo de uma vez, não. Sabe o nome de cada vez. Sabe quem morre? Nós morremos. Ela nasce e nós morremos. Mas que é isso, pastor? Que é isso? Morre o Gutenberg egoísta. Morre o Gutenberg falador, o Gutenberg orgulhoso. Porque a palavra, ela tem a função de mudar a terra onde ela é plantada. Amados, nós precisamos deixar de ser ouvintes da palavra para nos tornar ouvintes e praticantes da palavra. Nós precisamos sair daqui guardando esta semente dentro do nosso coração e vivendo ela todos os dias, gerando frutos em nossos corações. Eu lamento e fico triste por ver muitas vezes esta palavra ser substituída por outros elementos. E às vezes alguns pregadores acham que precisa adicionar alguma coisa a esta semente e coloca nessa semente seus venenos, seus agrotóxicos. Não precisa, ela não precisa de agrotóxico para nascer esta palavra. Ela não precisa de fertilizante. Ela só precisa de um coração fértil. Ela só precisa de uma terra fértil. E eu e você precisamos ser essa terra fértil. Terra fértil. Precisamos ser alguém em cujo coração nasceu a palavra de Deus. Alguém que foi transformado pela palavra de Deus. Olha, eu vejo esta palavra que transforma. Você precisa ser transformado. E nós precisamos ser terra fértil. Nós podemos até não ser, mas a partir de hoje você pode. Podemos ser terra fértil. Podemos. Você pode hoje dizer: hoje o inimigo não rouba esta palavra do meu coração. Você pode dizer: hoje eu não vou deixar. A partir de hoje eu não vou deixar que as coisas desta vida, que os problemas que eu enfrento, que as lutas que eu enfrento, destrua esta palavra do meu coração. A partir de hoje eu não vou deixar que os enganos, as riquezas, as vaidades deste mundo sufoquem a palavra de Deus que já nasceu na minha vida. Hoje eu serei terra fértil para a palavra de Deus. Hoje eu serei terra fértil. A partir de hoje a minha vida vai mudar. A partir de hoje a minha vida muda pelo poder da palavra. Seja
terra fértil para a palavra de Deus. Aleluia! Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar e pedir a bênção, cantar a bênção apostólica. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado, continua sendo e eternamente será o teu nome. Senhor, este culto simples, singelo, mas com o teu Espírito, foi possível a gente iniciar e até o fim, porque o teu Espírito esteve aqui e continua presente em nós. Amém. O Espírito Santo está sobre cada vida aqui, Senhor. E este culto, Senhor, o nosso desejo é que ele suba até tuas narinas, com um culto agradável a ti, Pai. Nós fizemos de coração, cantamos, louvamos, adoramos aqui, Pai. Nós adoramos o Senhor, o culto todo, Pai, foi para te adorar. O culto todo nós te adoramos, Senhor. E o Senhor não economizou conosco, mandou a tua palavra, Pai. Mandou a tua palavra para o nosso coração, sem economia, Pai, por causa do teu Espírito que reina neste lugar. Obrigado por cada família aqui representada. Que eles tenham, Senhor, uma semana frutífera. Que esta palavra, com certeza, sem agrotóxico, sem fertilizante, que não precisa. Essa sua semente, Senhor, é ótima. Essa semente vai nascer, com certeza, em cada coração aqui. E vai ser pessoas aqui transformadas pelo poder do teu Espírito. Sim. Senhor Deus, esta é a nossa oração. Sim. Esta é a nossa oração de gratidão, de adoração, Sim. de louvor, honra e glória ao teu poderoso nome. Nós te louvamos, Senhor, em nome, por amor de Jesus. Obrigado pela vida da Sara, Senhor. Amém. Da Rebeca, que há pouco tempo já estavam enfermas, mas o Senhor as curou. Obrigado pelo Silvio, que veio nos visitar, que ele tenha se sentido bem em nosso meio, Senhor. Amém. Oh, Senhor, a Jandira. Amém. Obrigado pela vida da Jandira. Glória a Deus. O Senhor sabe a necessidade do coração dela. Verdade, Jesus. Mas ela veio te adorar. E agora, quanto ao coração dela, fica a teu critério, Pai, porque ela já te adorou. O Senhor vai cuidar dela, Pai. A tua palavra vai curar a tua filha e a tua família. Porque ela está preocupada com a família dela, Pai. Mas o Senhor vai levar este recado para a família toda, Pai. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor